Existe uma pergunta que atravessa toda a história humana. Por que fomos criados para amar? Por que a solidão nos destrói? Por que o coração humano procura comunhão? Por que antes de existir o universo, existia relacionamento? O cristianismo começa aqui. Deus não é solidão eterna. Deus é comunhão eterna. Quando Jesus começou o seu ministério, ele não ensinou uma religião, não apresentou um sistema filosófico, não convidou pessoas para uma experiência emocional. Ele anunciou o reino. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas existe algo absolutamente surpreendente. Quando Jesus ensina seus discípulos a se relacionarem com esse reino, ele não diz: súditos, aproximem-se. Não diz: servos, obedeçam. Não diz: pecadores, escondam-se. Ele diz: Pai nosso, porque o reino de Deus é governado por um rei que é Pai. Os cidadãos desse reino são filhos. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Pai nosso que estás nos céus, Mateus 6:9. O reino de Deus não é apenas um governo celestial. É a manifestação da paternidade de Deus, formando para si uma família. Em primeiro lugar, o reino revela a paternidade de Deus. O evangelho começa com arrependimento, mas amadurece em adoção. O primeiro impacto do reino é quebrar o orgulho humano. O segundo é restaurar nossa identidade. O pecado transformou filhos em fugitivos, mas o evangelho transforma fugitivos em família novamente. A mensagem do reino não é apenas você pode ser perdoado, é também você pode voltar para casa. Jesus poderia ter ensinado: Senhor soberano, Deus eterno, Criador absoluto, tudo isso seria verdade. Mas ele escolhe uma palavra: Pai. Porque toda a espiritualidade cristã nasce da filiação. Martyn Lloyd-Jones afirmou: a maior palavra da fé cristã é Pai. Tudo mais flui disso. E ele estava certo, porque somente entende o reino quem conhece o Pai. Em segundo lugar, família é a primeira expressão do reino na terra. A família não nasceu da cultura, não foi invenção humana, não surgiu da necessidade social. A família nasceu no coração de Deus. Antes de existir governo, comércio, nações, instituições, existia família. Porque Deus é Pai desde a eternidade. O Pai ama o Filho glorifica o Pai e o Espírito Santo une
essa comunhão eterna. A criação é resultado do transbordar desta comunhão divina. Deus cria o homem e a mulher, não apenas para sobreviverem, mas para refletirem sua natureza relacional. A humanidade foi criada para viver em comunhão, para amar, para servir, para gerar vidas, para refletir a glória de Deus através dos relacionamentos. Por isso, o lar é tão atacado, porque Satanás odeia tudo o que revela o reino. Em terceiro lugar, identidade vem antes da missão. Existe uma ordem divina nas Escrituras. Primeiro vem a bênção, depois vem a missão. Deus primeiro abençoa Adão e Eva, depois ordena: frutificai. O mundo moderno inverteu isso. As pessoas tentam produzir valor para então terem identidade. Mas no reino, identidade precede desempenho. Filiação precede produtividade. Você não trabalha para ser filho. Você trabalha porque já é filho. Isso muda tudo. Muda o casamento, muda a criação dos filhos, muda o ministério, muda a maneira como enfrentamos o mundo. Famílias saudáveis nascem quando pessoas descansam na paternidade de Deus. Em quarto lugar, onde o reino se manifesta, relacionamentos são redimidos. O pecado separa, o reino reconcilia. O pecado produz órfãos emocionais. O evangelho produz filhos restaurados. Quando o reino entra em uma casa, o orgulho começa a morrer. O perdão começa a florescer. A honra é restaurada. A verdade volta ao centro. A graça ocupa o lugar da violência, porque o reino de Deus não transforma apenas cultos, transforma mesas, transforma conversas, transforma pais, transforma mães e transforma filhos. Talvez existam pessoas aqui que conheçam Deus como Criador, mas nunca o conheceram como Pai. Talvez sua história familiar tenha sido marcada por abandono, por dor, ausência, feridas, mas escute isto: a paternidade de Deus não é definida pelos fracassos humanos. Ela é perfeita, agradável, santa e eterna. O Evangelho não é apenas sobre escapar do inferno, é sobre voltar para o Pai. A história da Bíblia é a história de um pai formando para si uma família. Desde o Éden até a Nova Jerusalém, Deus está reunindo filhos. O reino chegou e onde o reino reina, a família floresce. Porque a família é a expressão viva do reino de Deus na terra. Amém e